Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para fazer um top. Eu vou fazer o meu top 5 melhores animes dessa temporada, mas eu vou excluir os de ação, porque eu vou fazer depois um vídeo só para os animes de ação, porque são estilos tão diferentes que você tem que avaliar coisas completamente diferentes. Então eu resolvi separar o vídeo, beleza? Então bora lá! E em quinto lugar, Keikeizumi. Keikeizumi veio com a proposta de ser a comédia romântica escolar da temporada, só que com uma pegada um pouco diferente, porque acompanhava uma menina que era muito experiente em questão de relacionamentos, com um cara completamente inexperiente. Então ele tentava abordar um assunto de forma um pouco diferente, o que foi bem legal. E Keikeizumi teve várias vantagens, vários pontos muito positivos, como por exemplo o desenvolvimento de alguns personagens. Porque a Maria, que era uma garota que no início era completamente transtornada, que ninguém gostava dela, teve um desenvolvimento fantástico. No final, ela já era uma das minhas favoritas, e isso também acontece na novel, porque ela foi muito bem desenvolvida. O jeito que finalizaram a história dela foi maravilhosa, também teve desenvolvimento de outros personagens, óbvio, e o protagonista, o Ryuto, que é o protagonista masculino, ele é muito legal, é um cara que vale a pena acompanhar. Então assim, teve um romance que andou muito, o romance progrediu, eles começaram a namorar no primeiro episódio, mas no decorrer do anime você via evolução, você via eles crescendo como casal, outros casais quase se formando, e teve um bom desenvolvimento de personagem. Então assim, se você quer uma comédia romântica, Keikeizumi pode te ajudar, desde que você não ligue de acompanhar a história de uma garota muito experiente, mas muito experiente mesmo, beleza? Só que Keikeizumi não vai ficar numa posição acima, porque errou em alguns pontos. Porque Keikeizumi é um anime que apela um bocado para clichê. E eu não tenho nada contra clichê, porque o clichê, ele é clichê porque é bom e foi repetido várias vezes, né, até se tornar um clichê. Só que tem alguns casos que clichê em excesso, ou alguns clichês muito ruins, não cabem mais. E foi o que aconteceu em Keikeizumi em alguns pontos, né? E se você quiser saber melhor, no meu último vídeo sobre Keikeizumi eu falo sobre isso. Então assim, teve esse problema de apelar para uns clichês meio ruins, principalmente no final, que deu uma baixada na posição desse anime aqui nessa temporada, beleza? Mas agora vamos para o quarto lugar, que é Kusoria no Hitorigoto. Kusoria tinha a proposta de ser um anime de investigação, com pegada de medicina e também enrolar um drama, uma comédia, um romance, então era um anime muito completo. Só que a proposta principal desse anime nunca me comprou. Ih, rapaz. Sério, eu nunca, quando bati o olho nessa proposta, eu falei, não é pra mim. Porque basicamente o anime se trata de intrigas palacianas das concubinas do imperador. Tipo, honestamente eu não teria a menor vontade de ver isso. Só que uma inscrita aqui me falou pra eu ver porque tinha pegada de medicina, a menina era meio doida dos venenos, e o casal principal era muito legal. Aí eu fui dar uma chance, eu fui pro mangá. E eu gostei muito do mangá. E quando veio a animação, eu gostei mais ainda. Então é uma obra muito boa, mesmo se você não gostar desse prelúdio, né, dessa premissa. Ainda assim vale a pena, porque é muito bem trabalhado, o casal principal é ótimo, as tramas, os mistérios te prendem, mas te prendem muito, e eles são resolvidos de uma forma muito inteligente. Não é aquele autor besta fazendo uma trama fraca, não, é realmente boa, é realmente muito boa. Então merece essa posição porque é um anime que faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. E assim, ele não tem muitas desvantagens, ele não é um anime que eu consigo pontuar pontos negativos. Ele é todo muito bom. E ele é bom de uma forma constante. Ele não é, pra mim, sensacional e não me deixou muitos momentos marcantes. Talvez seja por isso que eu não coloque ele em posições acima. Mas ele também não teve pontos baixos. Então ele é um anime sempre interessante. E pra dizer que não teve nada marcante no anime, teve sim. Teve um momento, no 11º episódio, que uma moça lá que cuidava do filho da concubina, a Duo, ela comete um erro, ela fica com uma culpa de ter matado o bebê dela. Então foi um drama muito tenso e o final dela foi pesado. Então assim, aquele momento me marcou. Aquele momento me pegou legal. Mas em relação aos outros dessa lista, esse me pegou menos. E agora vamos para o terceiro colocado, que é Spy Family. E é importante dizer que esse é meu top da temporada. Spy Family é um anime que eu amo, e se eu fosse considerar a obra inteira, ele estaria lá em primeiro lugar junto com quem fica em primeiro. Mas como eu tô avaliando somente essa temporada,
então são só os últimos 12 episódios, né? O Spy Family fica em terceiro lugar. E o Spy Family vocês conhecem a proposta dele. Essa é uma comédia com um pouco de ação, slice of life, enfim, vocês conhecem Spy Family, tenho certeza. E Spy Family teve uma temporada muito boa, principalmente na parte final da Saga do Cruzeiro em diante. Dali em diante, daquela parte da Saga do Cruzeiro pra frente, foi magnífico. A direção acertou muito, principalmente na comédia. Tanto que teve aquele episódio do resort, que foi, assim, genial. Eu amei aquele episódio. E se Spy Family tivesse sido sempre assim, teria ficado em primeiro lugar, junto com outro anime. Mas eu não consigo colocar essa temporada de Spy Family em posições superiores por causa do início. Sério, o início ficou meio estranho. Parecia que ele estava sendo adaptado nas coxas, com má vontade. Principalmente os primeiros episódios foram realmente episódicos. E inclusive uma inscrita comentou isso aqui no canal, que parecia que Spy Family não era uma série contínua. Parecia aquelas séries que era um quadro, depois outro e não tem relação. Sabe? Que não tem uma continuidade. Porque a adaptação não foi muito bem feita. Você tem que dar essa impressão de continuidade. Porque no mangá, esses capítulos funcionam bem. Agora, no anime, nem tanto. Então, o início não empolgou tanto, né? E também teve uma parte na Saga do Cruzeiro que foi meio assim... Peguei do mangá e transferi pro anime. Isso não funciona. Isso não funciona bem. Então, por mais que Spy Family seja minha obra favorita daqui, né, erraram na direção do início. Fizeram um trabalho meia boca e depois engatou. Então, eu não tenho como colocar em posições superiores. Mas agora vamos para o segundo colocado. E esse vai ser uma surpresa, porque ficou o Koniaku Haki. Legal! Bem louco! E essa é a grande surpresa da lista, porque a maioria das pessoas não assistiram esse anime e nem deram chance. Mas assim, eu tenho que te dizer que para a proposta dele, ele foi sensacional. E qual que é a proposta de Koniaku Haki? É ser uma comédia romântica leve, com um desenvolvimento suave e agradável, e com uma comédia muito doida. A comédia pra ser bem aquela comédia exagerada e sem noção. E nisso, eles mandaram muito bem. Você pode falar, não é um anime que é minha cara, eu não gosto muito desse estilo, eu achei meio parado. Tudo bem, mas a proposta dele é essa. E dentro da proposta dele, ele foi magnífico. E assim, os personagens são todos muito bem desenvolvidos, principalmente o grupo principal. Eles são muito bem desenvolvidos, o romance anda. Não é de uma forma muito lenta, mas também não é rápida. Ele anda e é muito agradável de acompanhar. Você ri o tempo inteiro e o melhor, você sai daquele anime bem. Sabe aquela obra que te tranquiliza? Ele tem essa proposta. Ele é pra ser aquele anime não de você morrer de rir, mas de você sorrir durante o anime inteiro. Não é aquele que você vai chorar, mas é aquele que você vai achar lindo o tempo inteiro. E nisso ele faz com maestria, certo? E assim, e desvantagens? Nenhuma. Não tem como dizer uma desvantagem de Koniaku Haki. Você pode falar, mas a animação não era tão boa. É irrelevante pra obra. E é por isso que eu separei a ação de comédia romântica. O peso da animação para os dois é completamente diferente. Pra Koniaku Haki, se dane a animação. Não é tão importante. Não pode ser uma coisa muito, muito, muito suada. E não é. Então assim, a obra é muito boa. E eu recomendo que quem não deu chance pra esse anime, dê uma chance. Isso é, se você gosta de comédia romântica, com aquele desenvolvimento lento. Mas você sabe quando que eu percebi que esse anime merecia o segundo lugar na lista? Foi quando chegou no 11º episódio e eu senti muita tristeza por estar chegando ao fim. O anime que quando chega no final da temporada, você começa a sentir um aperto no coração e fala, nossa, que pena que isso vai acabar. É porque é bom, é porque ele te pegou. E Koniaku Haki, dessa lista, foi quem melhor fez isso, né? Então, eu coloquei ele em segundo lugar, sem medo de ser feliz e sem arrependimentos. E em primeiro lugar, como é óbvio, é o anime da garota e do seu cão de guarda. Aquele que o cara fica vigiando a menina. Então, não, tô brincando, aquilo foi uma porcaria, um lixo total. Morre, diabo! Em primeiro lugar, e agora falando sério, Sousou no Frieren. Então, Sousou no Frieren tem a proposta de ser um anime muito versátil, que aborda de tudo. Vai ter comédia, vai ter muito drama, vai ter ação, vai ter slice of life. Então, ele é feito pra ser um anime que tem de tudo, inclusive muito filosófico. Por isso ele não é pra todos. Muitos rejeitam porque acham muito complexo. Enfim, é questão de gosto. Mas pra quem gosta desse tema,
é maravilhoso. E ele também tem uma pegada muito grande de RPG. Né? As explicações são muito D&D, muito RPG, o que vale muito a pena. Mas eu te digo que a principal proposta de Sosou no Frieren é ser belo e triste ao mesmo tempo. Sabe aquele negócio que você vê, é triste, mas é lindo? Não sei se vocês conseguem me entender, mas se você não consegue, é porque você não viu Sosou no Frieren. Porque essa é a definição de Sosou no Frieren. Ele é triste e belo ao mesmo tempo. E na real, eu não tenho nenhuma grande crítica a Sosou no Frieren nessa temporada. Porque assim, o anime foi maravilhoso. Ele foi emocionante demais. A direção foi perfeita. Até a animação é de primeira. As cenas de batalha foram ótimas, ótimas todas. O drama pegou muito bem. O desenvolvimento dos personagens foi melhor da temporada. No quesito de desenvolver personagem. Foi maravilhoso. O romance, mesmo que lento, tá começando a aparecer. Então assim, foi uma obra de arte. Em todos os aspectos. Eu não consigo imaginar um anime nessa temporada que chegou sequer perto de Sosou Frieren de forma geral. Né? E pra mim bateu sim até os animes de ação. Se eu fosse dizer o melhor anime da temporada, seria esse. O que não quer dizer que eu não tenha críticas à obra de forma geral. Eu já li o mangá, e assim, eu tenho algumas críticas ao mangá, algumas coisinhas, mas ao anime, a essa temporada, foi maravilhosa. Então, se você gosta de mundos complexos, temáticas complexas e um anime de primeira, vale a pena ver Sosou no Frieren. E agora, pessoal, eu vou dar um bônus, porque eu fiquei com muita dúvida se eu colocava o Keikeizumi em quinto lugar ou esse anime que eu vou falar agora. Então, vamos para ele, que é o nosso anime bônus ou a nossa menção honrosa. E ele é o Kimi no Koto, ou o anime do cara das 100 namoradas. E esse anime poderia estar facilmente em quinto lugar. E a proposta dele, vocês já imaginam qual é harem, ecchi e comédia. Até aí você pensa, mais um desse gênero que tem aos montes, né? Mas eu vou te dizer que ele tem uma pegada um pouco diferente. E ele me surpreendeu. Porque esse foi outro anime que eu tive uma certa birra no início. Eu falei, pô, 100 namoradas, mas cara, ele não vai conseguir desenvolver nenhuma. Vai ficar aquele monte. Sei lá, eu não gostei. Mas quando eu fui ver, eu gostei sim, porque a comédia daquilo é boa demais. Ela é completamente sem noção. Então a proposta desse anime, é ser completamente sem noção. Se você for falar, eu quero ver uma comédia com lógica, você não vai gostar. É pra ser o mais zoado possível. Em poucas vezes na minha vida, eu vi uma comédia tão zoada, mas que colou tão bem, né? E o ecchi também é zoado, é tudo pra zoeira. E assim, o anime já me ganhou no primeiro episódio. Porque no primeiro episódio, ele toma um fora tão engraçado, e logo depois aparece um deus. Aquele deus, cara, foi pra mim o melhor personagem do anime. Ele apareceu um episódio. Mas eu chorei de rir com aquele cara. E depois a comédia vai virando uma loucura. Tem até vírus zumbi do beijo. É umas paradas sem pé na cabeça. Mas eu não sei como. Mas eu ri muito. Eu ri horrores. E esse anime também tem uma coisa que eu gosto muito. É que ele não tá nem aí. Se for pra ser polêmico, ele vai ser polêmico. Ele não tá nem aí. Eu adorei essa ideia porque eu gosto de autor assim. Que não fica com medo de falar nada, enfim. E o cara, ele chegou a um absurdo nos últimos episódios que eu morri de rir, cara. Aquilo eu não aguentei. Porque o cara, assim, ele nesse anime, quando ele olha para uma menina e a menina olha para ele, se ela for uma das 100 destinadas a ele, ele tem 100 meninas destinadas. Ele percebe, é como se fosse um choque pelo corpo, aí aparece uma musiquinha e tudo mais. Então eles indicam já quem vai ser a namorada, né? Aí ele tinha uma namorada dele lá, a primeira que ele conseguiu, e essa namorada foi pega pela mãe, que não aceitava o namoro dela, e ficou na casa dela lá presa. E aí ele vai lá tentar resgatar a menina. Mas quando ele vê a mãe, eles botaram a mãe como outra namorada. O cara vai pegar mãe e filha, cara. Tipo, é uma parada tão incorreta, é tão errado em tantos níveis, que assim, se você for ver aquilo, você vai ver, o anime é tão errado em tantos níveis, que chega a ser engraçado, cara. Eu não consegui não rir com aquilo, porque eu não esperava. Eu esperava que ia ser meio que a vilãzinha da temporada. Na hora que começa a musiquinha, cara, eu não aguentei. Eu chorei de rir, eu até mostrei pro Oswaldo aqui, porque não é possível, cara. Aquilo. Eu não acreditei que eles fizeram aquilo. Mas assim, então, se você quer uma comédia muito doida, com ecchi, com harem, e muito doida mesmo, cara, você tem que fumar alguma coisa, tem que estar muito doido pra ver aquilo. Mas se você gosta disso, você vai curtir esse anime, cara. Beleza? Então, pessoal, o aviso é o seguinte. Infelizmente, esse é o último vídeo
do canal. Pelo menos o último vídeo longo. Porque, infelizmente, nós vamos ter que parar. Não tá dando mais. Então, a gente vai parar, mas a gente vai mandar ainda pelo menos uns 2 shorts, né? Provavelmente ainda vai vir uns 2 shorts pela frente. E é isso. Então, era isso que eu queria falar com vocês. E ano que vem a gente volta, porque, obviamente, a gente vai parar só esse final do ano, né? E ano que vem o canal tá de volta com os vídeos normais, beleza? Então, vejo vocês mais pra frente. Deixa um like se gostou do vídeo. Compartilha, deixa um comentário, se inscreve, ou sei lá. Então, vejo vocês no próximo vídeo.